Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui em mais uma aula de Física Geral Experimental Energia. Sou o professor Vitor. Como eu gosto sempre de trazer, além das nossas aulas, estou gravando aqui, né? Que vocês não conseguiram entrar aí no Meet. Hoje é dia 6 de novembro e aí a gente vai iniciar a unidade 4, certo? Mais especificamente, as sessões 1 e 2 dessa unidade 4, certo? Na aula passada a gente conseguiu concluir a unidade 3. E eu vou passar uma lista de exercícios para vocês. Vou ver se eu boto até amanhã. Com exercícios das duas unidades. Eu acho que vai ter umas 15 questões, tá? E aí vamos tentar também, caso ainda seja permitido, marcar nossa aula prática. Certo? E com isso a gente encerra a disciplina, né? Bom, hoje, como eu falei, vamos começar aqui pela unidade 4, temperatura e calor. E a gente precisa definir alguns conceitos, né? Primeiro, o que é temperatura? Ora, temperatura, pessoal, ele é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas estão as moléculas, maior vai ser sua temperatura, certo? Essa temperatura, ela pode ser medida em 3 unidades, basicamente, né? Ou em graus Celsius, que é muito utilizado aqui no Brasil, ou em grau Fahrenheit, ou então em Kelvin, tá? E aí aqui eu coloquei uma figurinha para ilustrar como que acontece, por exemplo, quando eu aqueço um bastão aí de aço, né? As moléculas que estão próximas aqui ao fogo, elas estão se agitando mais do que essas aqui no outro lado, na outra extremidade. Por quê? A gente fala isso de bom condutor, né? As moléculas vão se agitando, ó, e vão passando essa agitação para as demais, certo? Só que isso é um processo não instantâneo. Então, esse aquecimento, né, essa elevação de temperatura, ela vai demorar. E aí, quando isso aqui é um bom condutor, essa passagem de temperatura ela é mais rápida. Quando é um isolante, essa passagem de temperatura ela demora mais. Beleza? Aqui a gente tem as escalas, né? Dos pontos, as 3 escalas e o ponto de fusão e de ebulição da água, certo? A água ele é o principal elemento, né, que norteia a nossa vida, vamos assim dizer, né, e também a explicação aqui desse assunto. Eu coloquei essas escalas para vocês verem, né, de 0 a 100 graus aqui, graus Celsius, né? Por exemplo, graus Celsius aqui, 0 graus Celsius é o ponto de congelamento da água. Em graus Kelvin, né, em Kelvin, isso é 273. Já em Fahrenheit, isso é 32. O grau Celsius, ele é dividido em uma unidade. Então, é 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius, e assim sucessivamente. Então, de 0 do ponto de fusão ao ponto de ebulição, a gente tem 100 unidades de grau Celsius, certo? Do ponto de fusão aqui, que é o ponto de congelamento da água, ao ponto de ebulição também, a gente também tem 100 unidades aqui espaçadas em grau Kelvin. Só que ele não começa do zero, ele começa do 273 e vai até o 373. Então, quando eu quiser transformar grau Celsius em Kelvin, basta eu somar 273. Por exemplo, se eu quiser 10 graus Celsius, eu pego 10, somo com 273, vou ter 283. É mais fácil. Só que quando eu olho para a escala Fahrenheit, é um pouco diferente. Por quê? A Fahrenheit ela começa do 32 no ponto de fusão aqui.
E o ponto de ebulição é 212. Então, aqui existe quantas unidades? Ó, 212 menos 32 dá 180. Então, aqui no lugar de ser 100 unidades, aqui são 180 unidades. Então, é por isso que a transformação em Fahrenheit ela é um pouco mais complicada. Tá? Então, para eu transformar Celsius em Fahrenheit, não é só somar com 32. Né? Por exemplo, daqui do Celsius são 10 unidades. Já daqui para o Fahrenheit não são 10, são 18. Então, eu tenho que, por exemplo, se eu quiser transformar 10 graus Celsius em Fahrenheit, eu tenho que pegar o número de graus Celsius aqui, que são 10 unidades, vezes 1,8, que aí dá 18, mais 32, certo? Então, é por isso que tem essas duas fórmulas. Ó. Transformando Kelvin em Celsius, basta eu somar 273. E para eu transformar em Fahrenheit, eu tenho que ter 9/5 da temperatura em Celsius mais 32. Certo? Se você dividir 9 por 5, dá 1,8, né? Ó, da onde é que vem esse 9/5? Quantas unidades aqui eu tenho entre Fahrenheit? Eu tenho 180 unidades. Quantas unidades aqui eu tenho em Celsius, né? Do ponto de fusão, ponto de ebulição, eu tenho 100. Opa, sumiu aqui para mim. Tenho 100. Tenho 100. Opa, saiu aqui. Vou botar de novo aqui. Então, eu tenho 100. Certo? Então, eu pego 180, divido por 100. 180 dividido por 100, né? Quando eu simplificar isso aqui, ó, vai ficar 18 por 10 ou 9 por 5. Vezes a temperatura em graus Celsius, né? Mais 32, que é o início aqui da temperatura em Fahrenheit, no ponto de congelamento da água. Beleza? Tá. Com isso, a gente tem que introduzir também a lei zero da termodinâmica, né? A termodinâmica, a gente vai ver na aula seguinte, que ela tem 3 leis. E essa lei zero, ela foi descoberta depois. Mas por que o nome não é lei 4? É porque esse conceito da lei zero, ela tinha que vir realmente antes das 3 outras leis. Então, como o autor ele não quis mudar, né, a ordem lá das 3, ele resolveu colocar esse nome de lei zero da termodinâmica. Então, o que é essa lei zero? Se eu tiver 2 corpos, certo, em temperaturas diferentes, e eu pegar esses corpos e uni-los, certo? A tendência desses corpos é o quê? Ficar em equilíbrio térmico. Então, se eu tenho um corpo aqui que está, vamos supor, a 100 graus Celsius e um outro que está a 0, eles têm o mesmo volume, quando eu unir, eu vou ter que fazer uma média, né? E isso vai ficar em torno de 50 graus Celsius. Tá? Essa é a lei zero da termodinâmica. Tranquilo? Beleza. Aqui você pode até substituir, ó. 100 graus, aqui como se fosse 0. Então, a tendência, o ponto de equilíbrio, né? Os dois aqui é 50 graus. Então, a outra definição que a gente tem trazido na aula de hoje é a definição de calor. Calor é caracterizado pela transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura ao outro de menor temperatura. Quando houver, né, lógico, essa diferença de temperatura entre ambos. Então, o calor é o quê? É a transferência de energia térmica. Beleza?
Aí, esse calor, ele pode ser transmitido através de 3 formas. A primeira forma, a gente até mostrou aqui na aula de hoje, que é a transferência por condução, que é essa transferência pela agitação das moléculas, né? Eu tenho uma barra de ferro comprida, então, se eu estou esquentando aqui a ponta esquerda dela, a ponta direita dela vai ficar quente conforme as moléculas vão se agitando, né? E esse calor vai sendo transferido até chegar a outra extremidade do bastão. Mas existe outro tipo. Eu posso também transferir calor, né, por convecção, que é a transferência de calor entre líquidos e gases. Ora, quando você está esquentando uma água, por exemplo, para fazer lá seu chá, para fazer seu arroz, seu macarrão, o que acontece com a água? Ela começa a ferver, a borbulhar, né? Então, aquelas gotículas que borbulham, elas saem do fundo, né, com uma temperatura alta inicial, e aí elas vão subindo. Conforme elas vão subindo, elas vão perdendo calor. E aí, ela vira um gás aqui no fundo, né, porque ela está a temperatura maior de 100 graus, e aí ela vai virando o quê? Vai virando novamente líquido. Ou algumas também conseguem escapar e formam aquelas bolhas, né, quando a água já está fervendo a uma temperatura bem maior. Tá? Então, esses gases que estão no fundo da panela e vão subindo aqui, esse tipo de transferência de calor é por convecção. E existe uma terceira tipo de transferência, que é por irradiação. Que é o calor propagado por meio de ondas eletromagnéticas. E aí, o exemplo clássico é o Sol, né? Deixar alguma coisa exposta ao Sol, esse objeto vai ser energizado, vamos dizer, por calor, né? E aí existe um outro conceito, né, nesse assunto, que é a de dilatação térmica. Então, quando eu tenho um objeto, e esse objeto ele está aumentando a sua temperatura, consequentemente o seu tamanho, né, vai aumentar. Certo? A regra é essa, claro que existem algumas exceções. Então, o aumento de temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento entre os átomos, que constituem esse corpo sólido. Em consequência disso, ocorre um aumento nas suas dimensões, né? E aí, dependendo dessa dilatação, ela pode ser significativa em mais de uma dimensão, né? Pode ser mais no comprimento, na largura ou na profundidade. E aí eu posso ter essa dilatação, né, linear, superficial, em 2 dimensões, ou volumétrica nas 3. Quando eu tenho ela linear, eu tenho aqui um tamanho L0, e aí quando eu aumento a temperatura, eu aumento aí esse tamanho em ΔL. Então o novo comprimento vai ser L0 mais ΔL, que vai ser esse Lzão, né? E aí esse ΔL, né, como é que eu calculo ele? Ora, esse ΔL ele vai depender do coeficiente de dilatação térmica do objeto, certo? E vai depender também da variação de temperatura. Então, o ΔL vai ser o L inicial, né? Vai depender do comprimento. Quanto maior o comprimento, maior vai ser essa dilatação, vezes esse coeficiente angular, alfa, vezes a variação de temperatura. Então, esse comprimento final, ele vai ser o comprimento inicial mais o ΔL, como eu disse, né? E aí, quem é o ΔL? Ó, ΔL é L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Quando eu coloco L0 em evidência, Lzão vai ser L0 mais vezes 1 mais alfa delta teta, que é a variação de temperatura. E aí tem as variáveis, né? Variação de comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e variação de temperatura, beleza? Aí existem alguns coeficientes de dilatação linear para essas substâncias aí, o concreto, alumínio, latão, cobre, certo? E o aço. Vocês podem conferir no livro de vocês. Existe um outro tipo de dilatação que é a superficial. Ora, se eu tenho um plano, ele vai tentar dilatar nas 2 dimensões. Então, segue o mesmo raciocínio,
certo? Vamos supor que se for uma cerâmica, você está assentando lá. Então, o coeficiente de dilatação vai mudar, vai ser agora um beta, né? Que vai ser o coeficiente de dilatação espacial, né? Superficial, perdão. E esse beta, ele é simplesmente 2 vezes o alfa, certo? Vou pegar o alfa e multiplicar por 2. E vai seguir o mesmo raciocínio, né? E essa nova área também segue o mesmo raciocínio da passada. E aí tem o terceiro, né? Mas não menos importante, que é a dilatação volumétrica, que também segue o mesmo princípio dos anteriores, só que aqui eu tenho um coeficiente de dilatação volumétrico, que é o gama. E o gama também ele vai ser 3 vezes o alfa, beleza? E aí a gente tem alguns coeficientes de dilatação volumétrico aí. Geralmente é usado mais em gases, né? Beleza? Ou em líquidos. Bom, se você está intrigado com essa relação de beta 3 vezes alfa, na verdade aqui não é beta, é gama, né? Porque o livro ele usa duas nomenclaturas, tá? O livro ele usa o beta como volumétrico. Se você está intrigado com essa relação de gama ser 3 vezes o alfa, então veja aí nessa referência, tá? Para você ter mais conhecimento sobre isso. Bom, aqui eu vou trazer uma questão. Ó, uma tubulação formada por duas peças de 2 metros de comprimento deve ser instalada em uma indústria de maneira que sejam evitados danos quando a temperatura for aumentada em 500 graus Celsius do vapor operado pela máquina. A temperatura ambiente no momento de instalação é 30 graus, ou seja, aumentou de 30 para 500, né? Os tubos de aço devem ser instalados de modo que não existe um vão entre eles, permitindo a dilatação térmica quando ocorrer o aumento de temperatura. Então eu tenho duas placas. Aqui a gente podia até usar o exemplo também da cerâmica, né? Do revestimento cerâmico, que não pode se encostar, porque se encostar aqui vai encontrar um com o outro aqui e vai dilatar, né? Certo? Posso criar entre aspas, um buchinho aqui, ó. Se essas duas peças se encostarem. Beleza? Então, eu dei aqui o coeficiente de dilatação linear, né? Dos tubos. Então, a dilatação, né? Vai ser L0 alfa delta teta, que é a variação de temperatura. Lembrando que aqui é a metade, né? Ó, é delta L sobre 2, delta L sobre 2, delta L sobre 2, delta L sobre 2 aqui. Então, esse espaço aqui é delta L sobre 2 mais delta L sobre 2, ou seja, delta L. Então, eu tenho que dimensionar um espaço que seja maior do que delta L, né? A variação de temperatura vai ser de 470 graus, que é 500 menos 30, né? E essa variação de comprimento vai ser L0, que era 2 metros, né? Da barra, vezes alfa, vezes a variação de temperatura. Isso dá 10,34 milímetros. Quando você faz direto assim, dá em metro e você transforma em milímetro. Então, esse espaço aqui entre duas barras tem que ser maior do que 10,34 milímetros. Beleza? Bom, então era isso. Tentei gravar aqui para não ser tão longo, né? E quaisquer dúvidas vocês podem me procurar aqui pelo Zap, beleza? E vamos estudar aí pelo livro. E vou passar a lista de exercícios aí para vocês.